Como tudo aqui na nossa escola, nosso CENIB, a gente dirige como, não só dirige, mas a origem, desenvolvimento e finalidade é o sucesso dos nossos alunos, claro, né? E, baseado nisso, eu pensei aqui em tirar algumas projeções que interessam para a nossa classe, para falar num potencial de mercado de trabalho, que às vezes as pessoas olham as normas, né, a legislação que nos cabe, e não descobrem nada. Na verdade, a gente tem que farejar essas coisas, descobrir oportunidades. Então, coloquei aqui oportunidades normativas, mas são oportunidades que estão inseridas nas normas, especialmente essa última RDC 611/22, que abre, né? Ela abre um leque de alternativa de mercado de trabalho para a gente não percebeu isso antes, mas já existiam nas outras, né? Nas anteriores, às quais ela substitui, tá bem? Então, vou só fazer um histórico aqui. RDC, resolução de diretoria colegiada, né? Cabe à diretoria, por exemplo, da norma da Anvisa, que trata dessa questão, eles se reúnem com frequência, avaliam as normas que estão vigentes em determinadas áreas, especialmente da saúde, como é o nosso caso, faz um projeto de atualização da norma anterior, no nosso caso era a 453 de 1998, e aí passou para 330 de 2019, depois 440 de 2020 e, finalmente, 611, agora de 22. Né? Então, na verdade, são formas de atualizar as normas que nos guiam, que nos dirigem as nossas atuações, por exemplo, especificamente aqui no radiodiagnóstico. Todas essas RDCs, no caso da portaria 453, a BISA, elas versam sobre o radiodiagnóstico, ou seja, diagnóstico por imagem. Né? E aí, a parte da hemodinâmica, da fluoroscopia, ela entra também no diagnóstico por imagem. Mas, de qualquer modo, ela já adquire aqui digamos assim, algumas palavras, alguns termos, quase que diferenciando aqui, serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista. Mas a intervencionista é você lembrar da fluoroscopia, do arco em si, da hemodinâmica como um todo. Tá? Então, aqui a 453 de 98, estabelecia, claro que ela estava substituindo já uma anterior, da década anterior, né, de 1980. Depois, ela passou aí praticamente passou 21 anos, 22 anos praticamente sem ser modificada, né, com algumas orientações básicas, mas nesse período de 2019 para cá, até 2022, ela sofreu algumas alterações, muito rápido. Né? E, a partir da 330, que atualizou no ano de 2019, as alterações foram pequenas, né? Nas normas que vieram a seguir, foram pequenas, basicamente como ajuste. Agora, quero dizer para vocês o seguinte, quando uma norma dessa, quando é proposta a atualização de uma norma dessa aqui, várias entidades afins, por exemplo, as classes afins, classe de trabalhadores afins, por exemplo, nós estamos falando de radiologia, então envolve, por exemplo, participação de instituições como o Conselho da Classe. Quem vai participar? Os médicos, através do Colégio Brasileiro de Radiologia, eles têm comissões para trabalhar isso. O nosso Conselho de Radiologia, o CONTE, tira comissões. Os regionais também são acionados para participarem, sugerirem ou participar das discussões. E, finalmente, eles expõem isso ao público.
Essa 330, por exemplo, ela passou basicamente um ano sendo trabalhada e também disponibilizada ao público, com prazo para o público se pronunciar e quem quisesse participar, né, profissionais autônomos, que não iniciativa coletiva ou iniciativa privada, digamos assim, fisicamente falando, né, um profissional, um físico, um médico, um tecnólogo, um técnico poderia participar e mandar sua sugestão, tá bom? Então, junto com a 330, vieram as instruções normativas, que são complementos, são anexos a essas RDCs, essas normas, são anexos que estão ali para complementar de uma forma objetiva, direcionada a determinadas áreas de concentração de conhecimento e de atividade, como é o caso, nesse caso aqui, a Instrução Normativa 52, ele falava da radiologia geral, radiodiagnóstica geral como um todo, mas ela vai 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Então, vai 52, radiologia geral 53, a hemodinâmico intervencionista, 54, a mamografia, tomografia, 55, mamografia, 56, radiologia odontológica extraoral, 57, intraoral, 58, ultrassom, 59, RM. Tá? De um modo geral, essas instruções normativas estão à disposição. E quando apareceu a RDC 440, no ano seguinte, 2020, ela praticamente só adicionou muito pouco, praticamente uma correção, atualização das RDCs, né? No caso da norma e na RDC também. Depois, ainda em 2020, quando foi publicada a Instrução Normativa 78/2020, ela altera um pouquinho só algumas dessas alterações e atualiza, mantendo ali os mesmos números delas. Depois vieram aqui, mais tarde, no ano seguinte, 2021, as instruções normativas foram também atualizadas e adquiriram os números de 90 a 97, seguindo a mesma sequência que eu falei aqui, tá? Então, finalmente, a 611, que apareceu agora em abril de 2022, desse ano, por exemplo, estabelece basicamente a mesma coisa, estabelece os requisitos sanitários para a organização e funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e ao público decorrente do uso de tecnologias radiológicas, diagnósticas ou intervencionistas, mantendo as instruções normativas de 90, né, a 97, ou seja, de radiologia geral até ressonância magnética. Então, nós vamos trabalhar um pouco, adentrar um pouco nessa questão aqui da... Tem microfone ligado aí, tá bem, gente? Se puder, estou admitindo aqui mais uma pessoa. Tem microfone ligado. A Elisa, vou mutar a Elisa aqui, tá? Para o bem geral da nação. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a nossa resolução, que é de abril, a 611/22, ela é específica para o radiodiagnóstico ou diagnóstico por imagem, tá bem? Porque a palavra radioimaginologia ela é mais moderna e abrange tudo que é imagem que sirva para diagnóstico. Na verdade, substitui o termo diagnóstico por imagem. Por quê? Quando você fala só radiodiagnóstico ou radiologia, por exemplo, né, a gente liga muito ao contexto do uso de radiações ionizantes, quando, na verdade, essas normas, por exemplo, já incluem ultrassom, incluem ressonância magnética. Que tem radiação? Tem o uso de radiação ionizante para obter imagens diagnósticas. A diferença é que não são radiações ionizantes, como a gente sabe, né?
Então, vamos lá. Qual é a abrangência dessa norma? A abrangência, olha, de direito, pessoa física e jurídica de direito privado, público, civil e militar. Então, entra todo mundo, né? Até pouco tempo tinha uma determinada restrição, assim, o pessoal ficava tímido quando se direcionava, essas normas se direcionavam às suas abrangências, mas tinha um certo prurido, a coisa não era bem resolvida em relação às instituições militares. Mas, olha, é geral, tá? Aqui entra tudo, inclusive militar. As unidades militares estão sob a mesma égide agora, se já tiveram alguma dúvida antes. Então, as vigilâncias sanitárias estaduais, municipais, elas também, como elas estão ligadas ao Sistema de Vigilância Sanitária Nacional, né, capitaneada pela Anvisa, elas têm o direito e até o dever de inspecionar essas unidades, tá bem? Qualquer que seja, está no seu território, elas inspecionam. Então, nós temos aqui a abrangência modal. De onde vem esse nome? De modalidade, né? Então, a abrangência modal orientadas pelas normas, pelas instruções normativas. Então, quais são os modos, quais são as modalidades de abrangência? A radiologia geral, intervencionista, que entra aí a fluoroscopia, né? A mamografia, a tomografia, a radiologia odontológica, intra e extraoral, a ultrassonografia e a ressonância magnética. Portanto, na 453 de 98, a ressonância magnética estava aparecendo ainda nos grandes centros, né, na Europa, nos países de primeiro mundo. Mas ela passou a ser uma realidade logo na década seguinte, década de 90, desculpa, no final da década de 90 e na década de 0 a 10 e de 10 a 20. Então, hoje, praticamente já fazem parte do nosso dia a dia. E a abrangência especial, ou seja, o que entra mais nisso aqui? A teleradiologia, pelo advento de novas tecnologias e conhecimentos científicos, não tem como deixar a radiologia fora da internet, né? Tudo hoje é capitaneado pela internet. Então, a teleradiologia, que pode ser aplicada a qualquer modalidade dessa, tá bom? Se a imagem ela pode ser ultrapassada, digamos assim, transmitida ou deixada à disposição em um arquivo, por exemplo, de acesso através de senha, tranquilo. As pessoas autorizadas acessam, é o que está acontecendo. A radiologia domiciliar, que é aquela modalidade de radiologia, quando o paciente definitivamente não tem condições de sair do seu leito ou de onde ele esteja. Por exemplo, ele pode estar em uma casa de repouso, ele pode estar, né, no que as pessoas chamavam de asilo, não sei se ainda chamam, né? Mas é extra. E a radiologia no leito, que mais ou menos é um ensaio dessa radiologia domiciliar. Em geral, no leito, a gente faz a referência quando esse paciente está acamado numa instituição hospitalar, numa instituição de saúde, tá bem? E a radiologia móvel, né, itinerante, essa aqui digamos assim, um aprofundamento, uma sofisticação da radiologia, por exemplo, domiciliar. Então, nós temos gabinetes radiológicos, por exemplo, o SESI já trabalha com isso desde a década de 90, né? O SESI tinha aqueles caminhões com aparelho de raio-x convencional, que ele ia nas grandes fábricas, nas grandes empresas, lá no pátio, e as pessoas eram agendadas e faziam os exames ali, tá bem? Isso foi, claro, foi melhorado, evoluiu. Hoje, por exemplo, tem condições de fazer tomografia, ressonância, que são esses tomógrafos e ressonância magnética móvel, que atende aí pelo serviço público, por exemplo, que atende às regiões de alguns municípios, né? Eles combinam determinados municípios, fazem aquele grupamento
Então, as secretarias municipais de saúde comunicam e aquele caminhão ou aquele transporte, né, com equipamento, ele permanece lá no município desses, bem centralizado, de fácil acesso, por algum tempo. Bom, então, esta resolução se aplica a todas as pessoas, é o que a gente já concluiu, só que é o seguinte, qual é o nosso foco aqui? É procurar oportunidade. Onde é que estão essas oportunidades? Veja, quando a norma chega e diz assim, esta resolução se aplica a todas as pessoas de direito jurídico privado, público, civil, militar, etc., nós estamos falando de um grande campo de atuação, ou seja, grandes oportunidades. E vamos ver de que forma que essas oportunidades são, digamos assim, disponibilizadas. Mas você tem que ficar atento para descobrir. As coisas não vêm traduzidas para você assim. Você tem que, digamos assim, farejar, no bom sentido, farejar onde é que tem, perceber onde é que tem mercado e se preparar para esse mercado. Então, nós temos aqui a prestação de serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista, que é o nosso grande campo. Se você reparar bem, de toda a nossa área de radiologia, que envolve também medicina nuclear, envolve especialmente a radioterapia também, né? O radiodiagnóstico, o diagnóstico de imagem, ele significa um campo, mercado de trabalho, de mais de 90%, tá bem? Então, é preciso que a gente saiba conviver com essa realidade, interpretar, perceber e se inserir nesse meio, se preparar para ser inserido nesse meio. Inclui também o quê? O item 2 aqui, ó, fabricação e comercialização de equipamentos para utilização em radiologia e diagnóstico intervencionista, bem como seus componentes. Onde é que está o campo de atuação? Gente, se você é um profissional de radiologia e trabalha, principalmente quem tem experiência, quem fala inglês, quem tem uma boa noção de informática, ele pode ser transformado num vendedor hábil, numa pessoa hábil, que seja comunicativa. Tem muitos vendedores e pessoas que venderam peças ou ainda vendem peças, participam de empresas que fazem manutenção e troca de peças, e, às vezes, que são contratadas pelos grandes fabricantes de empresa para resolver problema onde ele não pode resolver, no interior, em cidades menores. Podem reparar que as grandes representações dessas empresas estão nas capitais, principalmente nos maiores mercados, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, né? Região de Belo Horizonte, por aí vai, Brasília, né? Isso é proporcional. Isso não é diferente, por exemplo, de fabricante de carro, montadora de carro, fabricante de carro. Olha, ele não pode estar ao mesmo tempo em todos os locais, mas ele pode ter representação. E essas representações vão buscar o quê? Profissionais que estejam capacitados ou que preencham alguns pré-requisitos básicos, como eu estou falando aqui. Olha, uma noção de inglês, de informática, ajuda muito nessa questão. Experiência na área, atualização, gostar de estudar, gostar de pesquisar, ajuda muito. Uma boa comunicação ajuda muito, afinal de contas, nós estamos falando de vendas, representação, vendas. Basta você lembrar, por exemplo, de uma figura que a gente conhece como application. Na verdade, esse nome está um pouquinho... Eu acho que o verdadeiro nome, né, o termo mais adequado seria applicator, que seria o aplicador, que é aquela pessoa que, representando o fabricante, ele, depois de montar o equipamento e ele ser entregue, né, na unidade, para as pessoas responsáveis, então vai um profissional para fazer a aplicação daquele equipamento, ou seja, ele vai apresentar o funcionamento e a funcionalidade daquele equipamento, as características e tal, fazer testes, fazer simulações, para mostrar a pessoa responsável pelo radiodiagnóstico local ou pessoa designada, que pode ser você, também, não tem problema nenhum,
de como funciona aquilo ali. Então, você recebe aquilo ali e se responsabiliza de treinar a equipe que vai trabalhar, né? Os profissionais que vão trabalhar ali, porque nem sempre todos os profissionais têm condições de receber aquela aplicação ao mesmo tempo. Por isso que existem as pessoas responsáveis por isso. Elas recebem e depois repassam para a equipe. Onde mais? Utilização de radiação em atividade de pesquisa, das radiações em atividade de pesquisa e ensino em saúde humana. Olha, tudo bem que você não vai fazer pesquisa com ser humano, tá bom? Isso é instituição de pesquisa, tem norma para isso, tem empresas autorizadas para isso, empresas privadas, inclusive, né? Me parece que a Rede Dó tem uma equipe de pesquisa, que trabalha com pesquisa, tem autorização, então trabalha com fântons, não sei nem se trabalha com animais, por exemplo, com cobaias, né? Mas é o caso. Então, no radiodiagnóstico, a gente não tem essa autorização. Tem lei para isso, tá bem, gente? Você não pode utilizar radiação ionizante se você não tiver autorização, tanto para fazer exame, quanto para fazer pesquisa. Mas, no entanto, esse é um campo de atuação, tem tecnólogo, tem técnico que participa, ajuda nas equipes. Isso aqui, na verdade, é um momento, é aquela versão das categorias, das classes de trabalhadores, de modo geral, que trabalham produzindo conhecimentos. Ou seja, como é que você adquire conhecimento novo? Fazendo pesquisa, tá certo? Ou pesquisando o que está acontecendo e indo buscar as explicações daqueles fenômenos que estão acontecendo, por exemplo, pesquisa de campo, ou então você fazendo pesquisa científica, tecnológica. É assim que se adquire conhecimento. E a nossa profissão, graças a Deus, também já produz os nossos conhecimentos. Portanto, o campo de atuação está bem, tá bom? Tanto em equipamento quanto em conhecimento científico. No entanto, esse termo aqui, ó, essa parte aqui, ó, pesquisa, no caso, de ensino em saúde humana. Aí entra a questão do ensino. Ou seja, você adquire o conhecimento ou traduzindo ou pesquisando em trabalhos científicos já publicados e aí transmite isso, que é uma atividade também profissional que a cada dia toma corpo. Nós vamos ver mais tarde aqui no decorrer, nós vamos ver como é que está importante essa questão diante dessa nova resolução aqui, a 611. E o parágrafo único aqui, para complementar, olha, os serviços de radiologia veterinária diagnóstico e intervencionista devem atender ao disposto dessa resolução no tocante à proteção de trabalhadores e indivíduos. Campo de atuação também, é nossa área isso aqui. Agora, o que isso quer dizer? O que ele está querendo falar nisso aqui? Está querendo falar o seguinte, que, de um modo geral, aqui na radiologia veterinária, tanto o diagnóstico intervencionista, que dá no mesmo, e você trabalha com animais, tudo bem, animais, variados animais. No entanto, você não pode esquecer que você não pode fazer pesquisa científica aplicando a radiação numa clínica, por exemplo, se você não tem autorização para pesquisar, tá certo? Você tem que ter uma legislação, como eu já falei lá, o ser humano ou um animal, né, que seriam os cobaias. Mas que, apesar disso, de você lidar com animais, não tira de você a responsabilidade de seguir essas orientações aqui normativas em relação aos profissionais e às pessoas que possam estar presentes ou fazer parte ou trabalhar naquela instituição ou próximo, né? Portanto, barreiras de radioproteção,
VPIs, dosímetro, etc., porque se tem aquela atividade é porque tem alguém trabalhando com aquilo. E, portanto, se tem alguém trabalhando com o animal, esse animal tem dono, esse animal tem acompanhante responsável por ele, e geralmente está próximo, acompanha, e, portanto, você tem que se atentar a isso. Muito bem. Agora vamos avançar um pouquinho aqui no que diz respeito a quando ele define que ele fala que é o profissional, quem tem que lidar com isso é o profissional adequado. Ó. Observação, quem define sobre competências e atividades profissionais é o conselho da classe. No nosso caso, a nossa classe é o conselho de radiologia. A radiologia é a classe e o conselho de radiologia é o nosso representante, é o nosso conselho de classe. Esse aqui é o histórico da 453, que é a portaria que estava em vigor desde 98 até 2019, quando apareceu a 330, resolução de diretoria colegiada, tá, lá da Anvisa, e eles, então, atualizaram, trazendo algumas novidades, inclusive uma abertura, desculpem, uma abertura de mercado para a gente atuar. Mas essa abertura de mercado, você tem que se capacitar para isso. Vamos ver como é que se resolve isso. E ela trouxe também as instruções normativas, que são anexos dessas resoluções, aqui a 330 como anexo, que vai desde a 52, que é da radiologia geral, até a 59, que é sobre ressonância magnética. Portanto, a 58 é sobre ultrassom. São instruções de norma que direcionam para aquela atividade específica. Então, ela prevaleceu até o ano seguinte, e em 2020 veio a 440, que atualizou a 330, tá bem? No mesmo ano de 2020, foi publicada uma atualização, com o nome de Norma Instrutiva 78, de 2020, para atualizar essas normas instrutivas de 52 a 59, emanada lá pela 330. E já em 2021, elas sofreram pequenas atualizações, adequações, e adquiriram os números de 90 a 97, da mesma sequência, tá? Ou seja, 90 radiologia geral, 91 intervencionista, 92 tomografia, 93 mama, ou inverso, tanto faz, 94 radiologia odontológica, extraoral, 95 intraoral, 96 ultrassom, 97 ressonância magnética, exatamente. E aí acabou que em 2022, nesse ano, em abril, a RDC 611 passou a prevalecer, atualizando e mantendo aquelas normas instrutivas, instruções normativas de 90 a 97. Então, a abrangência em pessoa física, pessoa privada, de direito público, civil ou militar, a abrangência... Desculpa aqui... Tá. A abrangência modal de modalidade, todos os tipos de radiologia ou de obtenção de imagem radiográfica que você conhece, tá bem? Excetuando a radiologia industrial, que não está aqui, isso aqui é para a área da saúde em geral. E a abrangência também especial, ou seja, ela traz as atualidades, ou seja, teleradiologia, radiologia domiciliar, radiologia no leito, paciente acamado, e as radiologias móveis ou itinerantes, veterinária e densitometria também. Ela, embora não tenha uma norma instrutiva para densitometria, ela cita, no bojo da 611, ela cita muito de en passant a questão da densitometria óssea, tá bem? Mas aqui, essa radiologia itinerante, você tem que entender aqueles carros, aqueles caminhões ou veículos que são adotados, que, na verdade, foram criados lá pela Madame Curie, lá na Primeira Guerra Mundial, lembra disso? Aquelas caminhonetas móveis com raio-x, eram escopias, radioscopias, nos frontes de batalha para ajudar a, digamos assim, produzir as imagens, e o médico sabia onde estavam os corpos estranhos, estilhaços, fraturas, etc.
Portanto, é uma versão atual, hoje já sendo aplicado, inclusive, para ressonância magnética e tomografia, né? Isso, o governo do Estado tem, eu não sei como é que está isso agora, a atividade, mas ele tem a chamada tomografia itinerante, ressonância magnética itinerante, que vai para os municípios do interior ajudar a levar esse serviço, essa estrutura lá para as regiões, tá bem? Isso já está atrelado também à teleradiologia, ou seja, não tem médico lá para dar laudo na hora, né? Esse médico, em algum local, ele dá laudo à distância e, portanto, supre a necessidade. Então, prestação de serviço é um campo de atuação. Todas as atividades, aqueles campos de atuação também, você tem que estar preparada. Você tem que estar preparado também, quando ele fala aqui, ó, fabricação, abrangência, prestação de serviço no radiodiagnóstico de um modo geral, é campo de atuação, é só estar preparado, que as oportunidades estão aí, né? Você não pode confundir, assim, ó, mercado de trabalho, está faltando vaga, tem muito profissional desempregado, tem, mas será que está faltando vaga mesmo? Então, vamos fazer uma análise muito simples aqui. Está faltando vaga ou está faltando, digamos assim, perfil adequado para preencher essas vagas? Porque é uma coisa que eu quero que você fique com isso, né, em mente, ou seja, levar em consideração o seguinte, vem cá, se tivesse faltando vaga, emprego, será que nós teríamos tantos profissionais acumulando tantas vagas de trabalho? Coloca isso na tua cabeça. E aí complementa o seguinte, será que o empregador, principalmente da iniciativa privada, será que ele se sente bem sabendo que ele trabalha, que ele emprega um profissional que é bom, mas que esse profissional também trabalha lá no concorrente dele? Você acha que isso é confortável para um mercado privado? Olha, as pessoas são educadas, mas isso é lei de mercado. Não se sente confortável. Significa que se ele tivesse outro profissional qualificado igualmente, de confiança, preparado à altura, ele optaria por esse profissional que não tivesse trabalhando no concorrente, tá bom? Vamos começando a raciocinar dessa forma. A outra coisa, outro campo de atuação, ó, fabricação, comercialização de equipamentos e de material, de peças, etc. É um outro tipo de campo de atuação que você pode se preparar, começa a investigar onde que é, tem sempre esses profissionais visitando, né? O que é isso aqui? Gente, são pessoas que lidam vendendo, representando empresas, né? Trabalhando como representante de empresas de peças, né? Que montam, que vendem equipamentos por aí. A gente não pode situar esse mercado somente no litoral brasileiro, somente nas grandes capitais do Brasil. Não, tem um interior muito grande aí, né? Até outros países da América do Sul aí, que tem essa carência de pessoas para representar, vender. E, portanto, é só você fazer uma análise assim, aquele profissional que vai, depois que os equipamentos novos são montados, ele vai lá para fazer o que chama de application. Na verdade, ele vai fazer a aplicação, mas o termo que seria melhor utilizado para ele seria applicator. Ele vai treinar, vai adequar o profissional ou as pessoas que foram indicadas pela empresa com aquele novo equipamento. E aí, essas pessoas são responsáveis por repassar isso. Por que não pode repassar para a equipe de trabalho ou para as equipes? Por que não pode ser você? Isso é um mercado de trabalho, sim, tá bom? Tanto para venda como de aplicação. E aí faço uma observação. Quem tem uma boa noção de inglês, quem fala inglês, quem tem uma boa noção de informática, quem entende informática, costuma se dar muito bem isso aqui, principalmente se for comunicativo. Bom, um outro mercado, a utilização das radiações para ensino e pesquisa humana. Olha, você não pode sair por aí fazendo pesquisa com radiação ionizante, tá bom? Existe norma para isso, existem empresas que são credenciadas, autorizadas pela Anvisa, tá?
para fazer pesquisa com radiação ionizante, ou com fanto, ou com animais, cobaia, etc. E tal. Você não pode utilizar, nem para fazer o exame, você pode sem essa autorização. Quando você pede uma requisição médica, um pedido médico, aquilo é uma autorização legal para você expor o paciente, porque ele já fez a avaliação do detrimento, ele já sabe que o que ele vai conseguir com as imagens em benefício do paciente suplantam, são mais importantes do que o potencial de risco daquela exposição, tá bom? Você não pode ficar repetindo, porque o médico não te autorizou a repetir, te autorizou a fazer aquelas tomadas radiográficas que estão lá no protocolo do exame. Tá? E parágrafo único, outro campo de atuação, olha, radiologia veterinária ou intervencionista veterinário devem, e intervencionista também na veterinária ou não, deve atender ao disposto no tocante à proteção dos trabalhadores individual público. O que ele está querendo falar? Olha, embora não trate, não lide com pacientes, pessoas humanas, você tem que lembrar de que você trabalha com uma equipe de pessoas. Em primeiro lugar, quem traz aquele animal para ser atendido, geralmente é dono ou acompanhante, é o público em geral. Você tem que tomar conta disso. Tá? Quem vai fazer o exame são trabalhadores, são colegas, então você tem que tomar conta disso, tem que ficar atento a isso aqui, é o que esse parágrafo único está querendo falar, tá bom? A outra coisa é que você tem que tomar conta também dos acessos a pessoas que trabalham na clínica ou nesse serviço, né? O pessoal que trabalha com limpeza, higienização, o pessoal que trabalha com troca de material, com troca de roupa de cama, que seja. Tá bem? Você tem que ficar atento a essas questões. Bom, e da estrutura organizacional? Desculpem. Artigo 4 da 611. Serviços de radiologia diagnóstica intervencionista devem implementar estrutura organizacional que induza. Aí, olha só o que está aqui em azul. Desenvolvimento de cultura de segurança e de melhoria de continuidade, melhoria contínua da qualidade da estrutura, dos processos e dos resultados. Ou seja, isso aqui envolve mudança de hábito, tá bem, gente? Quando fala desenvolvimento de cultura, isso aqui é novidade. Ele já traz o seguinte, essa norma nova já traz o seguinte, ó, não basta mais ficar batendo na tecla de radioproteção e blindagem. Não, agora você tem que tomar conta da questão do desenvolvimento, transformar isso na questão da segurança e da qualidade da estrutura, e todos os processos que são implementados ali, tem que transformar isso em cultura. Todo mundo que trabalha agora tem que ficar atento a isso. Então, isso deve ser basicamente direcionado por quais itens? Quais direções? Prevenção e aprimoramento constante dos procedimentos radiológicos em proteção radiológica, quando couber. Quando couber, por quê? Porque lá no ultrassom e na ressonância magnética é um outro tipo de proteção, não é a radiológica, certo? Como parte integrante das funções diárias de cada membro da equipe. Veja, ele já está dizendo aqui o seguinte, aprimoramento implica em quê? Em educação. Aprimoramento implica em educação. Para você ter essa educação, para você se preocupar com essa educação, você tem que ter isso, colocar isso em foco na tua mente. Ó. Você tem que desenvolver mais do que hábito, a cultura de um constante aprimoramento e, portanto, conhecimentos de todo mundo. Você tem que tomar conta de você e de todos os outros da equipe, os membros da equipe. Outro, definição clara da cadeia hierárquica para a tomada de decisões dos âmbitos de estabelecimento, bem como responsabilidades de cada indivíduo. Ou seja, lá no teu POP é procedimentos operacionais padronizados, tá bem? Que o indivíduo tem que ter, os responsáveis têm que ter lá. Lá tem que ter muito claro, né?
geralmente no PPR, Plano de Proteção Radiológica, tem que estar definido muito claramente, ó, digamos assim, além dos protocolos de trabalho de cada um na sua função, tem que ter a cadeia hierárquica de responsabilidade. Quem é o responsável legal? Quem é o responsável técnico? Quem é o supervisor de proteção radiológica? Quem é o supervisor das técnicas radiológicas, está certo? E olha, você aqui no meio. Você está inserido aqui no meio. Essa resolução aqui, ela abre para você o campo, por exemplo, não estou falando de supervisor das técnicas radiológicas, que isso já está definido. O nosso conselho, ele define, tem que ter um técnico responsável pela equipe técnica, né? Vamos falar disso mais tarde. Eu estou falando agora de responsável técnico, a pessoa que tem responsabilidade, que foi designada e que, se você tiver condições, você pode tranquilamente ser contratado para isso, tá? Então, no caso de intercorrência ou de chegar uma demanda, alguém tem que saber exatamente qual é o seu raio de atuação, a quem cabe responder por aquela demanda ou assumir o comando naquele momento, geralmente de intercorrência. Bom, depois, olha, a adoção de normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais, tendo a proteção radiológica, quando couber, lembrar do ultrassom e ressonância, não cabe, a qualidade e a segurança como temas prioritários, incluindo pronta identificação e correção dos problemas de acordo com a sua relevância. E aqui reforço o que eu acabei de falar dessa cadeia hierárquica de responsabilidade. Cada um tem que saber exatamente qual é o papel que lhe cabe. Primeiro, fazer o seu beabá bem feito, porque se cada um fizer o seu beabá bem feito, com critério, com segurança, com responsabilidade, dificilmente vai acontecer intercorrências. Mas se acontecer alguma intercorrência ou alguma demanda chegar, né, tem que saber a quem cabe aquele acompanhamento, a quem cabe aquela responsabilidade daquele atendimento. Um exemplo, de 4 em 4 anos, tem que fazer o levantamento radiométrico, que são laboratórios especializados. Aqui no Rio de Janeiro é o LCR, da UERJ. Então, é agendada aquela visita e os profissionais da equipe de lá vão com os equipamentos para fazer os testes todos, teste de cabeçote, teste de fuga no caso, blindagem, teste para saber se a quilovoltagem que está sendo aplicada corresponde à potência do feixe que está sendo produzido, para saber se a abrangência do campo luminoso é a mesma abrangência do feixe primário, e etc. Então, se essa demanda está marcada, evidentemente que deve ter alguém nessa cadeia hierárquica que tem que receber. Quem é? Geralmente o responsável técnico, também com supervisor de radioproteção, e, se possível, como tem um supervisor de das técnicas radiológicas em cada plantão, no serviço como um todo, ele é a pessoa indicada. Mas, como ele tem plantão, se ele marcou, se ele agendou, seria interessante ele estar acompanhando, tá bem? E isso não implica de que você, como, por exemplo, se você é o mais experiente do plantão ou é a pessoa de referência, é o líder da equipe, isso não, digamos assim, não implica que você também não possa fazer isso. Você pode acompanhar tranquilamente, principalmente se for designado, depois você repassa. Tá? Mas, especialmente na cadeia de responsabilidade, seria o responsável técnico e, especialmente, o SPR, Supervisor de Proteção Radiológica. O artigo número 5 ainda da Resolução 611, tá? RDC 611. Vamos ver o que ele diz. Serviços aqui... Está adentrando, né? Vocês estão percebendo que está adentrando assim, no que a gente quer falar. Né? Os serviços de radiologia diagnóstica intervencionista devem implementar, no mínimo, os seguintes programas, além dos exigidos nas demais normas aplicáveis. Que normas aplicáveis são essas? Às vezes são normas complementares, de última hora. O Ministério do Trabalho, quando fala de segurança do trabalho, tem tudo a ver com a gente também. A NR7 do Ministério do Trabalho
ela interfere aqui. O pessoal que lida com medicina do trabalho sabe disso. Ou então, normas estaduais, normas municipais, são adicionais e eles têm direito de fazer. Então, mas a resolução em si da Anvisa é o guarda-chuva geral. Ele fala assim, olha, programa de garantia da qualidade. Aí muita gente confunde garantia da qualidade com controle de qualidade. O que é o controle de qualidade nosso, por exemplo? É você ter conhecimentos necessários para observar, olhar, analisar um exame no negatoscópio ou na tua tela do monitor, ter conhecimento dos parâmetros de referência de qualidade, do que é a qualidade de uma boa imagem e do bom posicionamento adequado, e aí você dá o diagnóstico técnico. Você fez a leitura e chega à conclusão que o exame está laudável, está em condições de receber laudo. O médico não vai ter dificuldade de dar um laudo, fazer uma leitura, do ponto de vista clínico, fazer uma leitura e, portanto, proceder a um laudo seguro, tá bem? Isso aqui é controle de qualidade. Agora, garantia da qualidade é outra coisa. A garantia da qualidade significa assim, olha, se esse exame foi aprovado tecnicamente, está em condições de dar laudo, correu tudo bem, tá. Mas vem cá, em que condições que foi conseguido essa qualidade da imagem? Será que aqui, na busca da aquisição daquele exame, estão sendo respeitados alguns parâmetros normativos, como, por exemplo, o princípio ALARA, ou seja, o que diz esse princípio ALARA? Nenhuma exposição ou exame com radiogênio ionizante pode ser efetuado, ou seja, desculpa, o processo de aplicação de radiação no paciente tem que ser o mínimo possível, o suficiente para se conseguir uma boa imagem, tá certo? Ou seja, você tem que dar a quantidade de radiação estabelecida no regime radiográfico adequado para conseguir uma boa imagem, mas o mínimo possível para não comprometer aquela imagem. Ou seja, tão baixo quanto razoavelmente possível. Esse possível seria o adequado, suficiente para você conseguir uma boa imagem, tá bom? Agora, será que você está conseguindo essa boa imagem que está sendo aprovada por você no controle de qualidade e também pelo médico quando dá laudo? Será que para conseguir isso você não está irradiando a mais o paciente? Como é que você vai saber disso? Aí entra exatamente os programas de garantia da qualidade. Você tem que ter mecanismos para garantir que aquele equipamento que está sendo, onde você elaborou aquele exame, se o equipamento ou os equipamentos que são envolvidos estão adequados do ponto de vista de calibração. Essa calibração tem que ser feita por um laboratório ou profissional adequado. Ele tem que ter um certificado de que foi calibrado e está em condições, nas boas condições de uso para produzir essas imagens, tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um equipamento novo que é montado, né? A empresa monta, quando está tudo bem, eles fazem os testes lá, depois chama alguém responsável pelo serviço para receber, tá certo? Aquela recepção, a entrega pelo fabricante do equipamento, quando ele faz a entrega, né, depois, esse profissional responsável, que geralmente é o responsável técnico ou o SPE, Superioridade de Proteção, ele solicita, então, os testes, digamos assim, radiométricos desse laboratório, como eu falei aqui, é o LCR. O LCR vai lá e faz todos os testes inerentes para comprovar se aqueles testes de aceitação que a empresa disse que fez, se está coincidindo, se estão dentro da norma, tá bem? Ora, esse é o melhor momento para esse supervisor de radioproteção ou supervisor das técnicas radiológicas
providenciarem os parâmetros básicos de operação desse equipamento, porque já se sabe que o equipamento está novo, ou estando novo ou não, passou recentemente, acabou de passar pelos testes radiométricos, então, onde tudo foi comprovado que o equipamento está bem. Então, a partir dali, esse responsável deve proceder o procedimento operacional padrão com todos os índices de referências para serem usados dali para frente. E aí, sim, quando alguém pergunta assim, vem cá, essa radiografia está laudável? Está laudável. Está tão laudável que só falta falar. O doutor não vai ter dificuldade nenhuma de dar laudo aí, é um laudo seguro. Sim, mas você obteve esse exame assim tão bom, como é que você pode dizer que ele está bom e que ele seguiu os parâmetros normativos estipulados pelas normas instrutivas lá né, que acompanham a RDC? Aí você pega os testes aqui, ó. O equipamento foi calibrado, está aqui, está em validade, certificado, e foi certificado por um órgão credenciado pela, ou às vezes a CENEM, na radiologia, na radioterapia e medicina nuclear, a CENEM, industrial também. No nosso radiodiagnóstico, a empresa é credenciada na Anvisa, então é acreditada, tá? No Sistema Nacional de Acreditação. Isso é garantia da qualidade, tá bem, gente? Muito bem. Isso aqui você pode atuar aqui tranquilamente, você pode acompanhar esses testes, olha só que beleza. Quem vai entender melhor esses testes sendo efetuados e tirando dúvidas na hora, perguntando, interagindo com os engenheiros que estão montando e fazendo os testes no equipamento, e depois com os testes de levantamento radiométrico do laboratório especializado, quem melhor para estar inserido do que você, que é um profissional, digamos assim, que aplica, está na ponta aplicando as técnicas radiológicas. Claro, tem outros profissionais que dão conta disso, geralmente físico está aí no meio, né? Mas por que não? O tecnólogo e o técnico também, não tem problema nenhum. Eu conheço técnicos que são responsáveis técnicos, conheço tecnólogos responsáveis técnicos, tá bem? Eu mesmo, numa situação, às vezes, uma vez eu fui trabalhar na Baixada Fluminense, não tinha médico, né? E me colocaram lá, eu aceitei, porque não tinha outro profissional. E eu fiquei diante daquela equipe, eu fiquei como o responsável, a pessoa responsável lá. Ou seja, a quem cabe essa responsabilidade de nomear esse responsável técnico? É o responsável legal, que é o dono do serviço, tá? É o responsável pelo serviço, responsável legal, que assume essa responsabilidade de contratar e nomear o responsável técnico que ele achar que tem. É claro que ele não vai contratar uma pessoa que não tenha condições. E aí não interessa quem ele está contratando, interessa que ele vê o seguinte, ó, esse cara tem condições de me representar aqui, ele vai ser o responsável técnico, vou pagar ele para isso, vou nomear e vou dizer quais são as funções dele. Tá bem? Isso aqui está aberto, essa norma deixou aberta, tanto que a equipe médica, desculpa, os médicos, de um modo geral, né, Colégio Brasileiro de Radiologia, eles estão tentando relaxar isso aqui, tá? Mas vamos seguir em frente.